Boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou a Ana Uni, eu sou psiquiatra. Então, para quem não conhece, esse aqui é o Gilles de la Tourette, que era um neurologista francês, que foi quem descreveu os primeiros casos da síndrome de Tourette no século XIX. Aqui tem o meu mini currículo, né? Eu sou psiquiatra, faço parte da SBEC, trabalho com cannabis medicinal já há 4 anos. A síndrome de Tourette, para quem não sabe, é uma síndrome em que a pessoa tem tiques motores e vocais. A primeira vez que foi descrita foi por um neurologista chamado Itard, que descreveu o caso dessa marquesa, que chamava Marquesa de Dampierre, que era uma mulher da nobreza francesa e que acabou morrendo reclusa numa torre porque ela falava involuntariamente palavrões, que é o que a gente chama de coprolalia, né? Então, ela tinha essa coprolalia, que era mal vista socialmente. Depois, Charcot, que era um neurologista francês, ele percebeu que tinha outros casos na clínica dele, no Hospital do Salpêtrière, que ele era o diretor. E aí ele pediu para o aluno dele, que era o Gilles de la Tourette, compilar esses casos para fazer um artigo. E aí eles publicaram um artigo falando de 8 casos que tinham tiques, ecolalia, que é repetir o que a outra pessoa falou, e coprolalia, que é falar palavrão, tudo isso de forma involuntária. Então, aqui tem esse primeiro artigo, em que ele descreve esses 8 casos, e a partir daí começou a se falar da síndrome de Gilles de la Tourette, e hoje em dia se chama síndrome de Tourette, que é como todo mundo conhece. O que são tiques? Tiques, ou cacuetes, que é um nome mais leigo, são movimentos súbitos, involuntários, a pessoa faz sem perceber ou porque tem uma grande necessidade de fazer e não consegue controlar. Se ela consegue controlar, é por um pouco de tempo e aí depois ela precisa fazer porque aquilo vai criando uma tensão. Os tiques, em geral, desaparecem durante o sono e eles são classificados em simples ou complexos. Então, simples é quando um tique é simples, um grupo muscular único, por exemplo, piscar o olho ou fazer careta. E o tique complexo são vários grupos musculares e mimetiza, inclusive, ações. Então, bater na madeira, pular, rodar. Os tiques simples, então, já falei alguns exemplos, né? E os tiques complexos parecem ter algum propósito. Além desses tiques motores, que, como você pode ver, são graves, é involuntário, então ele mal consegue andar, né? Então, tem vários tiques. Esse, ele dá essa sapateadinha, né? Mas tem tique de se agachar, de pular, de andar e girar, né? Então, eles são bem variados. Parentes. Boa dia de Caroline, chegou? Né, se inscreveu no canal, né? Bom, mas enquanto eles não conseguem mostrar, eu vou falar para vocês. Ele tem um tique em que ele fica repetindo a frase. Alguma coisa assim, alguma coisa assim. Oi. Alguma coisa assim. Eu vi, mas ele fica repetindo essa frase, né? Então, a repetição de palavras ou frases é chamada palilalia. Quando a pessoa fala um palavrão, né, que vem involuntariamente, é coprolalia. E quando a pessoa repete o que a outra pessoa falou, é ecolalia, né? Então, assim, é uma síndrome que ela pode ser extremamente incapacitante, né? Então, você imagina uma criança na sala de aula falando palavrão, né, e perturbando toda a sala de aula e também sofrendo bullying e tal. Não, ela sabe o que está falando, mas ela não fala porque quer. Sai, entendeu? Sai de repente, né? Então, eu estou explicando para você o que é sua filha da puta, entendeu? É assim que funciona, entendeu? Sai o xingamento que interrompe uma frase sem a pessoa ter controle sobre isso. Entendeu? Oi? Porque a palavrão não se sabe, mas isso acontece em todas as culturas. Então, todos os estudos que foram feitos em todas as culturas, todos os países, todas as raças, isso acontece, entendeu? Inclusive, uma das técnicas que se faz do ponto de vista de psicoterapia é tentar trocar por uma outra palavra. Então, muitas vezes a gente tenta trocar um palavrão no idioma que a pessoa está para um palavrão em chinês, por exemplo, que ninguém vai entender. Entendeu?
Então, isso pode ser uma copropraxia, entendeu? Copropraxia é um gesto obsceno involuntário, entendeu? Então, assim, é importante sempre, junto com o psiquiatra ou o neurologista, saber se isso é involuntário ou não, para tratar da maneira adequada, né? Porque tem muito pai que não sabe, acha que a criança está de safadeza e mete o cinto, né? E, na verdade, ele está fazendo isso involuntariamente, né? E aí você precisa tratar. Pode ser um tique, então. Entendeu? Então, assim, os tiques eles podem ser qualquer movimento ou qualquer som, né? Mas eles são involuntários. É uma síndrome que antes era considerada rara, mas atualmente a gente sabe que acomete 1% da população. Os casos mais graves, que são refratários, que são os casos que chegam muito para mim, são os que não resolvem com nada. Esses são os casos refratários, que não responderam a todos os tratamentos. Foi aí que eu cheguei na cannabis, né? Porque na tentativa de encontrar a solução para pacientes que não melhoravam com nada, eu já sabia da literatura que a cannabis podia funcionar, comecei a estudar e assim que a Anvisa liberou, comecei a usar. É uma síndrome que vem também junto com TOC, que é transtorno obsessivo compulsivo, e também com déficit de atenção e hiperatividade. É mais frequente em meninos. Começa na infância, por volta dos 6, 7 anos de idade. Costuma ter um pico de piora na adolescência, provavelmente por fatores hormonais. Depois vai melhorando e muitas vezes na idade adulta desaparece, né? Então, muitas vezes no adulto você não tem mais os tiques, ou se tem de uma maneira mais branda. As causas são variadas, mas se acredita que tenha componentes genéticos e componentes ambientais também, que fazem com que desencadeie, né? O estresse, ele piora os tiques, então isso é uma coisa importante também, porque tem muitos médicos que quando vem um paciente, uma criança com tique, fala, isso é ansiedade, manda para terapia. E, na verdade, a ansiedade não é a causa. Ele já tem algum tique, a ansiedade só piora, né? Então, a gente tem que tratar o tique, lógico que a ansiedade também, mas não achar que ele tem tique só porque ele é ansioso. Tem teorias imunológicas também, então ele pode ser desencadeado por bactérias, por infecções. Se a pessoa tem uma predisposição genética para ter o tique, e tem, por exemplo, um irmão, ou um pai, ou mãe que tem o tique, ele pode ter a compulsão de imitar. Então, ele pode começar a imitar, mas porque ele tem a predisposição. Se a pessoa não tiver a predisposição, ela não vai imitar o tique de ninguém. Mas quem tem tique tem essa compulsão para imitação. Tanto que tem associações de pacientes com Tourette e alguns se recusam a ir, porque quando vão, incorporam os tiques dos outros. Então, assim, da mesma maneira que acontece na febre reumática, né, a febre reumática é uma doença em que a pessoa tem uma bactéria na garganta, que é o Streptococcus beta-hemolítico do grupo A. Daí a pessoa gera anticorpos para se defender. Esses anticorpos atacam as articulações, dão artrite, atacam o coração, dão cardite, e quando atacam o sistema neurológico, dão coreia de Sydenham. Então, tem uma teoria que fala que também esses anticorpos poderiam dar toque ou tiques, seguindo essa mesma modelo, né? O mesmo modelo da doença imunológica. Então, isso aqui são os gânglios da base. Então, isso aqui é para mostrar que essas estruturas que estão no centro do cérebro, que são chamados gânglios da base, são as estruturas que estão afetadas nos transtornos do movimento. Então, não só Tourette, mas também Parkinson, Huntington, né? Então, vários transtornos do movimento, a coreia de Sydenham. Então, tem um circuito que é córtico, gânglios da base e volta para o córtex, que está disfuncional e fica reverberando aí esses tiques, essas palavras. O tratamento da síndrome de Tourette
a gente só trata os tiques quando eles realmente incomodam, né? Quando eles são fortes, porque tem tiques de piscar o olho que muita gente tem e não precisa de tratamento. Né? Então, a gente só trata realmente quando eles são graves, dolorosos, interferem na vida, na concentração, ou levam a uma estigmatização, ao bullying, né? Levando a criança à depressão e tal. A psicoeducação é importante, né? Então, ensinar para os pais o que é, né? Como lidar com a criança, explicar que não é uma doença grave, que não mata, enfim. Então, a pessoa saber qual é o problema que tem é importantíssimo. E o tratamento farmacológico, que vai envolver vários sistemas. Então, todos os sistemas que a gente tem de neurotransmissores estão relacionados na gênese dos tiques. A dopamina, a serotonina, a adrenalina, o glutamato, o GABA. E, finalmente, o sistema endocannabinoide também, que está... Agora, a gente sabe que permeia todos esses outros. Né? O sistema endocannabinoide é um sistema de regulação homeostática e ele controla toda a liberação dos neurotransmissores no nosso cérebro. Então, o tratamento clássico da síndrome de Tourette é feito com antipsicóticos, porque os antipsicóticos bloqueiam a dopamina, e a dopamina é o neurotransmissor que está mais envolvido. E esse foi o que o Wilson falou, né? O Orap, que era muito usado, saiu do mercado. O Aldol é o que a gente tem hoje em dia, e essas são as duas opções de medicação que a gente tinha mais baratas. Agora a gente só tem praticamente o Aldol no serviço público. O Stelazine não tem no serviço público, só tem nas farmácias e é super difícil de achar. Esses outros eles não têm no Brasil, né? Só se forem importados, e aí sai caríssimo, sai mais de R$2.000 por mês. E isso aqui é um caso de discinesia tardia. A discinesia tardia é uma consequência do uso crônico de antipsicótico, que acontece em até 20% dos casos, de quem usa antipsicótico continuamente. Então, uma das coisas que eu me dedico, né, quando eu dou aula para os meus colegas, para residentes, para médicos, enfim, é justamente alertar sobre o risco de discinesia tardia. Porque o pessoal prescreve muito antipsicótico para a criança. Muitas vezes você precisa, de fato. Tem doenças gravíssimas que você precisa de antipsicótico. Não tem como não dar. Por exemplo, a esquizofrenia. Mas tem muitas doenças que não precisa. Né? Então, para a hiperatividade, por exemplo, não se deveria dar antipsicótico e muitas vezes os médicos prescrevem. E aí a discinesia tardia é muito mais grave do que a Tourette em si, né? É um distúrbio do movimento que é irreversível, né? A pessoa fica totalmente sem condição de ter uma vida normal por conta desses movimentos involuntários. A toxina botulínica, que é o Botox, a gente usa quando o tique é único. Então, por exemplo, um tique de pescoço, que né, tem o risco de lesar a coluna. Aí você vai dar uma paralisada na musculatura do pescoço, né, e com isso você resolve esse tique. Então, também é uma terapia cara, que precisa de um neurologista, que saiba aplicar, etc. Mas é uma das opções que a gente tem disponível. E aí tem uma série de medicações também experimentais e que a gente também tenta usar na clínica, como o topiramato, principalmente o topiramato dessa lista aqui. E aí a gente tinha sempre como outras opções a cannabis, né, o THC e o CBD. Esse gráfico mostra como se dá o tratamento da síndrome de Tourette nos Estados Unidos e na Europa. Então, eles sempre tentam, primeiro, a clonidina ou a guanfacina. A clonidina tem no Brasil. Se não funciona, topiramato e outras opções. Se não funciona, os antipsicóticos atípicos, que são a olanzapina, aripiprazol, risperidona, que são eficazes, mas têm muitos efeitos colaterais, engordam da síndrome metabólica. E, finalmente, os antipsicóticos típicos. E a cannabis entraria em último, né, como experimental, porque na medicina tradicional se considera que você ainda não tem evidência científica para prescrever a cannabis. Então, hoje em dia, a gente pode colocar a cannabis como uma opção para casos refratários, né, assim como a estimulação cerebral profunda, que é uma cirurgia. Então,
Então, vamos falar agora de cannabis em síndrome de Tourette. Os primeiros relatos foram feitos em 88, quando esse médico Sandik publicou 3 casos que não tinham melhorado com nada e disseram que tinham melhora quando usavam a cannabis fumada. Depois, esse outro Hemming publicou também um caso dizendo que o paciente ficava muito melhor e sem tiques quando usavam a cannabis fumada. Por conta desses relatos, começaram a se fazer estudos, na Alemanha principalmente. Então, essa alemã, que é a Miller-Wahl, ela começou a estudar o uso da cannabis. Na verdade, de início, ela começou a importar dos Estados Unidos o dronabinol, que é um canabinoide sintético, é um THC sintético. E aí ela começou a demonstrar, numa série de estudos, que o THC sintético era eficaz. Então, esse aqui eles fizeram, na verdade, um questionário. Eles perguntaram para vários pacientes que tinham Tourette, quando eles usavam cigarro, né, tabaco, quando eles bebiam e quando eles usavam maconha, o que acontecia. E aí, a maioria, né, 80 e tantos %, cadê? Bom, agora eu não estou achando, mas 80 e tantos %, disseram que tinham melhora quando fumavam a maconha, melhora dos tiques. Daí, eles fizeram o primeiro estudo retrospectivo, mostrando que 82% dos pacientes melhoravam dos tiques e também dos sintomas obsessivo-compulsivos quando usavam a cannabis. Daí eles fizeram o primeiro estudo aleatorizado, cruzado e controlado com placebo, em que eles deram o THC, né? Então, deram o THC, variando a dose, dependendo se era homem ou mulher, e se já tinha usado cannabis fumada ou não, e mostraram que tinha melhora dos tiques, né? Essa é a pesquisadora alemã. Então, foram vários estudozinhos que foram feitos, mas estudos pequenos, né? Esse caso aqui é uma mulher que usava um antipsicótico, era amisulprida, né? Ela usava amisulprida, não tinha melhorado, associaram o THC, daí ela melhorou, daí eles tiraram a amisulprida, deixaram o THC sozinho, aí ela piorou, daí eles tiraram o THC e deram a amisulprida, e aí ela não melhorou, então eles viram que a combinação dos dois é que fazia ela melhorar. Daí eles deram a risperidona mais o THC e compararam depois com a amisulprida mais o THC, e com essa associação ela acabou ficando bem, né, com a risperidona e o THC. Os resultados eles são positivos tanto nos tiques motores e vocais, como na impulsividade, no TDAH e também nos sintomas obsessivos do toque. Em relação a eventos adversos, eu não vou lembrar de cabeça, mas é dor de cabeça, náusea, tontura, ondas de calor, ansiedade, tremores, cansaço e euforia, que são os efeitos do THC. É importante lembrar que aqui é THC sintético, né? Então, o THC sintético ele é muito mais potente do que o THC da planta. Então, a gente consegue tratar esses pacientes com a planta, com o THC, e se a gente juntar, então, o CBD, melhor ainda, porque a gente atenua esses efeitos colaterais. Aqui é um relato de caso também, de um caso refratário, em que deram THC 10 miligramas, mais risperidona, mais aripiprazol, mais estimulação magnética transcraniana, então, mostrando que ele melhorou com a entrada do THC. Aqui tem um resumo dos estudos que foram feitos em com extrato, com epidiolex e com dronabinol, que é o THC sintético. Então, tem alguns estudos feitos.
Recentemente teve uma meta-análise que foi publicada, né, no Lancet, e eles estão usando essa meta-análise para dizer que não existe evidência científica de uso de cannabis em doenças neuropsiquiátricas. Só que quando a gente vai olhar, pelo menos em relação à Tourette, a interpretação deles dos estudos foi totalmente equivocada, né? E, apesar disso, o estudo saiu numa revista conceituadíssima como a Lancet, né? Então, na verdade, a gente tem, sim, algumas evidências. Então, aqui tem os outros estudos. Nos Estados Unidos, tem vários estados em que é permitido o uso da cannabis, né? Alguns estados permitem a medicinal, outros permitem a recreativa, e tem alguns estados que permitem as duas. Então, tem várias pessoas nos Estados Unidos que podem se beneficiar do uso da cannabis. Aquele estudo que essa alemã tinha feito e que mostrou bom resultado foi repetido depois com um estudo maior, com 24 pacientes, mostrando também melhora. Depois tem um estudo com o Sativex, que é o Mevatil, que a gente tem aqui nas farmácias, que não é um fitoterápico, né? O Sativex, ele é o isolado, o CBD isolado, que juntam com o THC isolado, né? Numa relação praticamente 1 para 1. Na verdade, ele tem um pouquinho mais de THC, e aí esse estudo mostra que houve melhora desse quadro. E aqui mostrando como é a estimulação cerebral profunda, né? Ou seja, que você tem que implantar um eletrodo no cérebro, né? A pontinha do eletrodo fica nos gânglios da base, isso vai ser conectado a uma espécie de marca-passo que vai emitir as ondas para fazer com que os tiques parem. Então, assim, é uma cirurgia, é um método invasivo, é extremamente caro e é experimental. Então, não teria porquê a gente não colocar a cannabis como um passo necessário antes de se sugerir uma cirurgia, né? Esse é o livro que a gente escreveu sobre síndrome de Tourette, para quem tiver interesse, e eu acho que era isso que eu tinha. Acho que acaba aqui. É isso. Essa aqui é a associação dos pacientes. Então, era isso que eu tinha para mostrar e estou disponível aqui para tirar dúvidas. Oi? Voltar à imagem do livro, isso. Bem, vamos abrir para perguntas, apesar de que a palestra foi sobre o Tourette, tá? Mas como ela é psiquiatra, vocês podem aproveitar e perguntar alguma outra coisa, tá na dúvida de vocês. Só lembrando que o Mevatil, que lá fora é conhecido como Sativex, nos Estados Unidos é Nabixmol, ele na verdade, ele é feito da cannabis, tá? Então, o THC e o CBD que tem ali é da planta cannabis. Ele tem outros fitocannabinoides também menores, tá? E tem terpenos também. Então, eles tiraram um pouquinho de cada coisa, recolocaram, e nessa situação você consegue, se você faz uma molécula estável e que se reproduz, você consegue fazer uma patente, né? Essa empresa GW Farmacêuticos também é a empresa que fez o Epidiolex, o conhecido Epidiolex americano, que, salvo engano, é 97% ou 98% de um canabidiol purificado da planta também. Então, não é sintético, tá? Então, essa história de canabidiol sintético, por enquanto, é balela. Alguma pergunta? Sim, esse menininho, inclusive, que ficava falando alguma coisa assim, ele usa um extrato de cannabis importado e ele ficou super bem. E é, inclusive, surpreendente que ele tenha melhorado, porque, em geral, para Tourette, a gente precisa de um pouco mais de THC, né? E os importados, eles têm 0,3% só de THC. Mas esse menino ficou super bem com um desses importados. Mas eu tenho vários casos que estão utilizando tanto os importados como os artesanais, no caso os da Abrace, né, que são os únicos que são legalizados, então eu prescrevo muitos da Abrace. E aí, muitas vezes, eu faço combinação do importado com o da Abrace para poder aumentar a quantidade de THC.
Então, assim, tem boa resposta. As crianças que sofrem desse problema, o que desencadeia isso? É ansiedade ou, enfim, ou já é alguma patologia genética? Então, tem fatores genéticos que ainda não foram muito bem identificados, mas muitas vezes tem casos na família. Então, quando você recebe um caso e investiga, você sempre encontra que na família tem outros casos. Então, tem um componente genético. Mas tem os desencadeantes ambientais, que são, em geral, essa infecção, então infecções de garganta, muitas vezes outras infecções também, herpes ou pneumonia por micoplasma, né, pode desencadear, e estresse grave. Então, muitas vezes, situações traumáticas, por exemplo, pioram os tiques. Essa semana mesmo eu atendi um menininho que estava super bem, mas aí ele viu um raio cair muito perto dele, né, numa tempestade, e depois disso ele ficou totalmente apavorado e os tiques foram nas alturas, né? Ana, aqui perguntaram se você eventualmente começa já com THC ou se você tem uma preferência de começar com algum composto que tenha mais canabidiol e depois, ao longo do tempo, vai passando o THC se for necessário. Veja, na minha área, que é a psiquiatria, eu atendo pessoas que têm um cérebro muito vulnerável. E o THC tem a propensão de causar psicose em pessoas predispostas. Então, eu nunca dou o THC sozinho, é muito raro. Se eu estou pensando em criança e adolescente, como o THC prejudica o desenvolvimento cognitivo, a concentração, a memória, então eu primeiro tenho que proteger o terreno com o CBD para depois poder dar THC, né? E na criança e no adolescente eu sempre vou dar mais CBD e menos THC, que é para fazer isso de uma forma segura. O adulto é outro caso. O adulto ele já pode tomar o THC, se ele não tiver predisposição para psicose, sem maiores problemas. Então, nesse caso, eu daria. Mas como o CBD ele é muito bom para a ansiedade, então é muito raro eu usar o THC sozinho. Eu prefiro sempre usar ou os óleos 1 para 1, ou com um pouco mais de CBD, e aí eu vou fazendo proporções, né? 1 para 2, 1 para 3, a depender da sensibilidade individual da pessoa. Olá. A pergunta não é exatamente da palestra em si, mas é uma dúvida que talvez possa me ajudar em relação ao mecanismo de ação do canabidiol. Pelo que eu entendi até agora, ele faria a ligação no receptor de anandamida, né? Ou não? Não, o CB1, que é o receptor do tipo 1, onde se liga a anandamida, é onde se liga o THC. O CBD, ele antagoniza esse receptor. Ele antagoniza. Né? Ele antagoniza. Então, quando você dá o CBD e deixa o CB1 antagonizado, ou seja, inativo, você consegue dar THC para ele, né, de forma que você não vai ter sintoma psicótico. Você diminui muito a chance de ter sintoma psicótico. Entendeu? Mas quando o THC se liga a esse receptor, ele inibe a liberação de monaminas. Ele inibe, sim. É porque assim, o mecanismo de ação dos canabinoides ele é um pouco diferente dos neurotransmissores normais, né? Então, um neurotransmissor normal, por exemplo, noradrenalina, serotonina, como é que ele funciona? Ele fica lá numa vesícula esperando para ser usado. Daí ele é liberado na fenda sináptica, vai no neurônio pós-sináptico e manda informação adiante. No caso dos canabinoides, não. Eles não ficam em vesículas, eles são formados na membrana do neurônio, na hora em que eles são necessários, e é no neurônio pós-sináptico. Ele é formado no neurônio pós-sináptico, ele vem para o pré-sináptico para frear, né? Então ele freia a liberação dos neurotransmissores do impulso do pré-sináptico. E esse mecanismo é chamado de retrógrado por isso, porque é do pós para o pré. E essa inibição das monaminas, com o tempo, não pode gerar um quadro depressivo, ansioso? Não, ele, em geral, quando você tem uma ansiedade, você tem uma hiperestimulação do sistema noradrenérgico, né? E aí você vai ter que o canabidiol dar uma freada nisso. Então ele diminui o sistema noradrenérgico, tanto que ele também abaixa a pressão.
né? E em relação à serotonina, ele também dá uma regulada na serotonina. Ele estimula receptores que têm a ação de aumentar a serotonina onde é necessário, né? Assim, o sistema é extremamente complexo. Dependendo do lugar do cérebro, ele vai agir de uma maneira ou de outra, né? Porque, por exemplo, se você inibe uma via que é excitatória, você vai ter uma inibição, né? Agora, se você inibe uma via que é inibitória, você vai ter uma excitação, né? E isso vai depender do lugar do cérebro onde você está vendo. Então, não tem uma resposta única, entendeu? Vai depender do que é que você está olhando. Obrigado. Lembrando, né, Ana, que o CBD ele tem uma ação de inibição naquela enzima, na FA, que degrada os endocannabinoides. Então, o CBD, uma das ações dele é você aumentar a nossa oferta de endocannabinoide por inibição da enzima que degrada o endocannabinoide. Inibe a FA. Então, ele tem essa ação, tem uma ação de antagonização que eles chamam atualmente de modulação alostérica negativa desse receptor CB1, e tem ação em receptores vanilóides, outros receptores também acoplados à proteína G, né? Agora, eu vou aproveitar para fazer uma pergunta que algumas pessoas fazem e não suscitou a pergunta. É a questão, uma vez que a gente sabe que o agonismo parcial do THC, ele pode cursar com um down regulation desses receptores, como é que na prática clínica você lida com isso? O down regulation, o que significa? Que os receptores CB1, no caso, vão diminuir, porque você está tendo muita oferta de determinada substância que agoniza, que estimula, os receptores naturalmente diminuem, assim como ocorre com os antidepressivos, né? Então, os antidepressivos também têm um down regulation. Aí a questão para a Ana é justamente essa: como é que você lida com essa down regulation, principalmente que você utiliza as medicações com o THC? Eu acho que quando você usa os dois juntos, o THC e o CBD, a down regulation é menor, porque você tem o CBD que faz essa homeostase, né? Agora, se você usa o THC puro, você vai ter muito mais chance de down regulation, tanto que o THC ele pode levar a um quadro de dependência, né? Ao contrário do CBD. Mas se isso acontece, uma das técnicas que se faz é você você suspende a medicação durante um tempo, aí essa down regulation começa a melhorar, os receptores voltam a ficar ativos e aí você consegue voltar a dar a medicação e ter uma resposta. Ali tem mais uma pergunta. Doutora, fobia social, né? No caso bem grave. Qual seria melhor, o CBD ou o CBD? Só ele, não o THC. O ideal é você sempre ter um pouco de THC junto, porque o THC ele vai potencializar a ação do CBD, né? Mas seria predominantemente CBD, que é mais ansiolítico. E o THC, em algumas pessoas, pode piorar a ansiedade, em outras diminui, você não sabe como é que vai ser e com que dose vai ser, então é mais seguro você dar um produto com alto CBD. Lembrando que o THC em doses muito baixas, ele tem um efeito ansiolítico, ou seja, de quebrar a ansiedade. Em doses mais altas, ele começa a ter o efeito ansiogênico, ou seja, de propiciar a ansiedade com mais facilidade. Tá? Então, o THC não é vilão para a ansiedade, é vilão dependendo da dose da pessoa, muitas vezes. Oi, doutora. Oi. Boa tarde. Meu nome é Cristina, tudo bem? Tudo. Eu fui diagnosticada com depressão e bipolaridade. Durante 10 anos da minha vida, eu fui lobotomizada pelos antidepressivos e seus coleguinhas antipsicóticos. Enfim, eu tomei topiramato como água, tomei, enfim, vários. E uma amiga me ofereceu óleo de cannabis em janeiro desse ano para tratar a fibromialgia. E, na verdade, o que tratou foi a depressão, porque eu fui fazendo desmame sozinha, sem nenhum médico, e nunca mais tomei nenhum tipo de psicofármaco sintético. Que bom. E até hoje eu estou tomando óleo artesanal, que eu não sei se tem THC, CBD, eu não sei o que tem, mas funciona. E eu estou bem. E eu não tenho crise, eu nunca mais fiquei depressiva. E eu sei coisas melhores da vida e de mim depois que eu comecei a tomar isso. A minha pergunta é, será que o diagnóstico estava errado?
Ou será que realmente, claro, eu acredito que a cannabis fez muito efeito para mim, né? Nenhum médico me acompanha, eu não tenho nenhuma... Eu faço as minhas doses, tem dia que eu tomo 5, tem dia que eu tomo 10, tem dia que eu não tomo nada. Eu me regulo, né? E eu não sei se eu estou fazendo a coisa certa, eu não sei se eu vou voltar a ter uma crise. Tudo bem, tem dia que eu acordo que eu quero sumir, mas eu acho que isso é com todo mundo, né? Porque eu sou depressiva ou bipolar, enfim. Enfim, era isso. Obrigada pelo seu depoimento. Bem, gente, está funcionando aqui, né? Se tiver alguma dúvida, no final vocês conversem com a doutora Ana. Passando para o próximo palestrante, agora vamos chamar o doutor Fábio, veterinário. Desculpe. Desculpe. Oi. Você vai responder. Vou responder, se eu pudesse, tiver tempo ainda. Não, em relação ao diagnóstico, eu não tenho como saber se seu diagnóstico está certo ou não, porque eu não te conheço, né? Mais perto, Mas, assim, mais perto do microfone. Eu acho que está falhando isso aqui. O diagnóstico não é certo ou não, mas o que você está fazendo está dando resultado, então deve estar certo. Agora, o que eu posso te falar? Que o CBD é ansiolítico e ele ajuda a regular o humor, ele diminui a impulsividade, que é uma característica da bipolaridade, e o THC ele é antidepressivo, o CBD também, mas o THC principalmente ele é antidepressivo. Então eu não tenho dúvida que esse óleo está te ajudando. Agora seria muito bom você saber o que tem esse óleo para poder escolher, porque quando ele acaba, será que você vai conseguir o mesmo, idêntico? Né? E se você se descompensar, como é que você vai saber se é o problema do óleo ou se é você que não está bem tratada, né? Então seria interessante se investigar um pouquinho mais aí esse efeito que você teve, mas que bom que está dando certo para você. Então acho que é isso, né? Então, precisamos passar para o próximo, né? Vamos passar para o próximo. Para o próximo. Obrigada a vocês.